Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá, tipo youtuber. Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão assistindo o vídeo do canal essa semana? Vocês estão estudando? Estão vendo os assuntos em casa? Ou vocês estão achando que estão de férias? Outra coisa, não pense que quando voltar vai começar tudo de novo, não esqueça. Tem que estudar em casa. Eu quero ver vocês sendo aprovados em Medicina Federal 2021, né, Edson? E 2020 também. 2 anos consecutivos. Galera, então, como vocês sabem, eu estou fazendo um Instagram de estudo para física, principalmente nessa quarentena. Mas não vai acabar na quarentena, ele vai continuar. Estou lançando resumo, estou lançando um vídeo explicativo. Essa semana eu já fiz 3 lives com o pessoal, deu 1 hora cada live, que é o máximo permitido. Para quem não conhece, o Instagram é @contextualiza.física, beleza? Boa galera, espera aí que o Edson tá fazendo umas mudanças aqui na sala, tá? Vai Edson! Galera, outra coisa, nesse Instagram aí, nós já estamos lançando até o Twitter, a gente já está expandindo fronteiras, daqui a pouco nós vamos dominar todas as redes sociais, beleza? E você vai vir junto comigo. Hoje eu sou o professor Daniel, para quem não me conhece, vamos trabalhar a Física D. Pessoal, nós vamos começar a trabalhar hoje com força elétrica. Professor, mas tem diferença força elétrica de força? Então galera, vamos pensar o seguinte. Vocês lembram que a gente havia comentado que Benjamin Franklin começa a entender como que funcionavam as cargas elétricas? E Dufay conseguiu provar o quê? Que tinham cargas de natureza iguais e cargas de natureza opostas. Dufay falou, cara, quando você tem 2 cargas de mesma natureza, você tenta aproximar, elas não conseguem, elas sim afastam. Quando elas são de naturezas opostas, quando você vai aproximar, elas se unem. Mas assim, professor, existe carga negativa e positiva? Galera, as cargas são de natureza oposta. Nós convencionamos, ora, uma é positiva e uma negativa. Por quê? Qual é a melhor maneira de você diferenciar uma coisa? Como positivo e negativo, o oposto ao outro, beleza? Só que chega um cara chamado Coulomb. Coulomb começa o que? Ele começa a medir essa força elétrica. Já foi pensado, existe a força elétrica, mas Coulomb começa a medir a força elétrica com um experimento baseado na balança de Coulomb, certo? Essa balança de Coulomb ela é muito parecida com a balança de torção que Cavendish conseguiu medir a força gravitacional. Galera, então por isso a lei de Coulomb, que calcula a força elétrica, ela é muito parecida com a força gravitacional. Até os experimentos são parecidos. Vamos pensar comigo aqui, ó. Quando eu tenho 2 cargas, nesse caso aqui, eu fiz 2 cargas de naturezas iguais. Eu estou separado a uma certa distância. Por quê? Pensei assim, ó, elas estão paradinhas. Quando elas estão a uma certa distância entre elas, eu vou perceber que elas sofrem uma repulsão, certo? Essa repulsão é uma força, é a força entre as cargas elétricas, correto? Mas professor, e se fosse uma carga negativa e a outra carga negativa? Essa força elétrica também seria de repulsão. Mas e se fosse uma carga positiva e uma carga negativa? Não importando a ordem, ela sofreria uma força de atração, ou seja, pode ser uma força de repulsão ou uma força de atração, depende da natureza das nossas cargas, tranquilo? Aí, só que foi percebido que, conforme você ia distanciando as cargas elétricas, essa interação, essa força, ela vai ficando cada vez menor. Ela deixa de existir? Não, mas às vezes ela vai ficar tão insignificante que você considera ver, mas não que ela vai deixar de existir. Sempre vai ter essa interação. Professor, mas estavam infinitamente distantes uma da outra. A força está infinitamente menor. Sabe, galera, isso aí é uma macetinho. Tem aquela história. Professor, eu estou no universo, longe do campo gravitacional da Terra. A força entre eu ou entre mim, não sei agora, e a Terra, ela vai deixar de existir? Não, só que conforme a distância está aumentando muito, a força está ficando cada vez menor, que ela deixa de ser perceptível, beleza?
Então, assim, outra coisa que é importante lembrar, essas forças que elas são produzidas em pares, galera. Nós não temos força em um corpo só, nunca esqueça disso. A força sempre vai exigir uma força de ação e reação. Professor, mas vamos lá, para eu entender melhor, explica essa lei aqui, ó. A força elétrica entre dois corpos é dada por a constante eletrostática, que a gente já vai falar sobre ela, vezes o produto entre as cargas elétricas. Professor, então você está me dizendo que quanto maior for esse produto entre as cargas elétricas, quanto maior for o valor da carga elétrica, maior é a minha força eletrostática? Correto. Tanto é que eu escrevi, ó, a força eletrostática, a proporção dela, ela é diretamente proporcional com o produto entre as cargas. Quanto maior é a carga, maior é a força. Mas daí eu tenho uma dúvida aqui, professor, bem matemáticazinha, ó. Então, se a carga Q2 for muito maior do que a carga Q1, a força eletrostática na carga Q2, ela é maior? Cuidado, galera. Presta atenção aqui. A força de mesma intensidade. Não existe uma ação de 10 newtons e a reação seja 20 newtons. Então, quanto maior for as cargas, maior vai ser a força eletrostática. Mas não importa se a carga 1 ou a carga 2 é maior, a força eletrostática vai ser a mesma para as duas cargas. Entenderam a diferença? Maior é a força, maior é a carga, maior a força eletrostática entre elas. Mas não é porque uma carga tem um valor muito maior que a força naquela carga vai ser maior, tá bom? Tudo isso é inversamente proporcional à distância do quadrado. Então, a força eletrostática é dada por uma constante eletrostática multiplicado pelo produto entre as duas cargas divididos pela distância entre essas cargas ao quadrado. Galera, quando vocês precisarem resolver essa formulazinha, não esquece sempre de colocar tudo no sistema internacional. Só que perceba que não é muito parecida com a força, o cálculo da força gravitacional. Lembra que na força gravitacional nós falamos assim: o produto entre as massas é diretamente proporcional e a distância ao quadrado é inversamente proporcional. Ou seja, galera, pense comigo aqui, ó. Cada vez que a distância aumenta, a força diminui de maneira quadrática ao esse aumento. Como assim, professor? Por exemplo, se a distância aumentar 2 vezes aqui, 2 ao quadrado é 4. Então eu aumentei a distância em 2 vezes, porém a força eu reduzi em 4 vezes. Tá bom? Porque vai ser dividido por 4 esse produto aqui. Tranquilo? Professor, então quer dizer que se eu aumentar a força, se eu aumentar a distância em 3 vezes, a força vai ser reduzida em 9 vezes. Tranquilo? Mas professor, eu vi um desenho lá, um exercício, que ele era parecido com esse aqui que está escrito o princípio da superposição. Nesse desenho, eu vi que tinha 3 cargas. Então, se existir uma terceira, uma quarta, uma quinta, não importa, N cargas, significa que cada vez que existir uma carga a mais, eu vou ter que colocar mais uma carga nessa equação? Não, esquece, pensa isso, ó. Então, se eu tiver 3 cargas, vai ser Q1 vezes Q2 vezes Q3, e a distância vai ser a média entre elas? Não, galera, isso aí não existe. O princípio da superposição fala de uma maneira assim, ó. A força entre as cargas, em relação à carga 1, por exemplo, a força vai ser a força carga 1 e carga 2, carga 1 e carga 3, carga 1 e carga 4, e assim sucessivamente. Galera, você não vai fazer uma força de todas as cargas uma vez só. O que você vai analisar? Por exemplo, eu tenho a carga 1 aqui. Eu vou analisar a força que a carga 3 exerce com relação à carga 1. Eu vou fazer esse cálculo, posso fazer um valorzinho, descobrir um vetor. Eu vou analisar a força que a carga 2 exerce e assim sucessivamente. Ou seja, professor, mas se eu precisar descobrir, tivesse esse desenho aqui e eu precisasse calcular a força, eu desse os valores das cargas e os valores da distância.
Galera, cada vez que você tem uma força, não esquece, força é uma grandeza vetorial. Então esse produto aqui é um vetor. Ou seja, se eu tivesse mais cargas, o que eu precisaria fazer? Precisaria calcular a força entre a carga 1 e a carga 2, descobrir o vetor força, 1, 2. Se eu tivesse que calcular a força entre a carga 1 e a carga 3, eu descobriria o vetor força 1, 3. Professor, e o que eu faria com esse vetor 1, 2 e 1, 3? Eu faria um produto vetorial. Entenderam? Ficou um pouco complexo, né? Mas pense comigo. Isso aqui daria um vetor resultante. Vamos supor, daria um vetor resultante desta maneira. R1, 2. Beleza? Isso aqui daria um vetor resultante. Vamos supor que dê um vetor dessa maneira. R1, 3. O que eu faria? Para eu descobrir a força desses sistemas de cargas, eu teria que fazer um vetor resultante entre eles. Eu teria que fazer um produto vetorial. Então, beleza? Mas assim, galera, o que é importante eu salientar nesse princípio da superposição? Que a força, ela é entre cargas, produzida em pares. Então, assim, se for só duas cargas, coloca os valorzinhos ali, beleza. Preste atenção na questão da proporção, quem é inversamente, quem é diretamente proporcional. Se quando eu aumento a distância 2 vezes, a força reduz de maneira quadrática, 4 vezes, beleza? Então, assim, e o princípio da superposição, o mais importante é a questão teórica, que a força entre a carga 1 e a carga 2, a carga 3 e a carga 4 é produzida em pares. Você vai fazer uma resultante de todas elas, mas você analisa de maneira separada, beleza? Aí, esse casinho nós chamamos de constante eletrostática. O que é importante saber? Que a constante eletrostática, ela depende do meio que se encontra. Para o ar e para o vácuo é muito parecida, elas são muito parecidas. A diferença está na quarta casa decimal. Então, assim, nós falamos que, lembrando que se sempre no sistema internacional, a constante eletrostática para o ar e para o vácuo, ela vale 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado sobre coulomb quadrado. Então, galera, já sabemos que a carga elétrica sempre deve ser calculada em coulomb e a distância em metros, beleza? Mas, professor, eu ouvi falar de um termo permissividade absoluta, permissividade relativa. Resumindo, o que é permissividade? Galera, a permissividade aqui é esse epsilonzinho aqui. A constante eletrostática ela é dada por 1 dividido por 4 vezes o π, que nós já sabemos o valor, vezes a permissividade, certo? O que seria a permissividade? Galera, a permissividade, ela diz assim, ela descreve como um campo elétrico é afetado pelo meio que ele se encontra. Então significa o quê? Que essa permissividade aqui, ela vai variar em cada meio que se encontram as cargas, beleza? Ou seja, para o vácuo, a permissividade, que é chamado ε0, que é o menor valor, ela é dada por, mais ou menos, 8 vezes 10, perdão, 8,85 vezes 10, a menos 12. Coulomb quadrado dividido por Newton vezes metro quadrado. Galera, presta atenção aqui, ó. A permissividade mínima, que é a permissividade do vácuo, ela vai ter um menor valorzinho. Aí, presta atenção aqui o seguinte. Se, olha só, agora olha o pensamento. Quando eu mudo o meio, imagina que eu tenho a carga Q1 e a carga Q2 fixas, separados por uma distância. Se eu, olha só a pergunta, olha para a proposiçãozinha de vestibular aqui para vocês. Imagina que você tem uma carga Q1 e uma carga Q2. O valor da carga Q1 é Q e o valor da carga Q2 é 2Q. Independente. Imagina que... 17 minutos. Tá, nós estamos terminando. Imagina que você vai agora deixar elas fixas. Só que você vai trocando os meios. A força elétrica vai mudar? Olha só o pensamento. Se a permissividade ela muda com o meio,
cada meio vai ter um valor de permissividade, certo? Então, se eu alterei o valor da permissividade, eu vou variar o valor da constante eletrostática em cada meio. Então, por mais que eu deixe um valor fixo de carga e um valor fixo de distância, se eu estou alterando o meio que essas cargas se encontram, eu vou estar alterando a força eletrostática. Por quê? Acabei de dizer, ela descreve como um comportamento, como um campo elétrico é afetado pelo meio que se encontra. Então, alterei o meio, alterei a força elétrica. Beleza, galera? Então, assim, eu vou postar lá no contextualiza.física uns exercíciozinhos para vocês, tranquilo? Para vocês estudarem e para vocês fazerem os cálculos sobre a lei de Coulomb. Então, o que é importante pensar nessa questão da distância com a força, a carga com a força, se eu tenho mais cargas na mesma força, perdão, se eu tenho mais cargas no mesmo sistema, a relação do meio com relação à força eletrostática, beleza? Então tá bom, um abraço para vocês e ó, fiquem com Deus e estudem. Logo a gente vai estar junto em sala de novo, beleza? Falou, pessoal!